Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Diego Puerta, presidente da Operação Brasileira da Dell, a gigante americana que fabrica computadores e fornece outros serviços como infraestrutura de data centers. Só no último ano, a companhia faturou mais de 95 bilhões de dólares, o equivalente a 540 bilhões de reais. Com fábrica própria e 3 centros de pesquisa e desenvolvimento, a Dell está no Brasil há 25 anos. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele é formado em administração de empresas pela Federal do Rio Grande do Sul e ingressou em 1999 na americana Dell. Desde então, passou por diversas posições, como as áreas de vendas, planejamento, marketing e hoje é o presidente da companhia. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Diego Puerta, presidente da Dell no Brasil. Diego, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. O Brasil é o único país no mundo que tem uma fábrica própria da Dell só para atender a demanda interna. E aí eu pergunto para você, como o Brasil pode aproveitar esse frenesi global que tem gerado bilhões e bilhões de dólares da inteligência artificial? Vamos lá, Bruno, obrigado, antes de tudo, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, contando um pouquinho da nossa trajetória aqui no Brasil. De fato, o Brasil é o único país do mundo onde a Dell tem uma fábrica no país, atendendo apenas o país. Isso não é só no processo de manufatura, a gente tem uma estrutura de atendimento, call center, suporte técnico no país falando o idioma local, então acho que a gente acredita que esse conjunto, essa operação única alocada no Brasil, nos dá a capacidade de atender, oferecer um nível de experiência para os clientes muito diferenciado. Eu acho que quando a gente fala um pouquinho da nossa trajetória, dos resultados que a gente conseguiu conquistar ao longo desses 25 anos, mais de 25 anos no Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma que o fato de ter essa operação tão presente no mercado brasileiro é um dos fatores que nos possibilitou ser o líder em todas as categorias de negócios que a gente atua. Vamos falar um pouquinho, não tem como hoje falar de tecnologia sem falar de inteligência artificial, né? Acho que a gente já falou algumas vezes, inteligência artificial não é algo novo, pelo contrário, é uma tecnologia desenvolvida lá nos anos 50, que vem evoluindo desde então. O que aconteceu, ela tomou uma proporção muito maior ultimamente com os Large Language Models, ou seja, tornaram tudo aquilo que já estava disponível para as empresas que tinham capacidade de ter investimento, cientista de dados, para extrair valor das informações, hoje ela se tornou acessível para mim, para você, para ele. Virou uma coisa popular. Né? Eu não digo que popular, ela virou acessível. Acessível. Mas eu digo popular até na questão de o mundo inteiro olhar para a inteligência artificial. Antes ninguém falava. Eu vou até contar para você, quando eu trazia assuntos de inteligência artificial aqui nos programas da Jovem Pan, a audiência não era muito boa, não. A partir do momento que lançou o ChatGPT, isso foi foi novembro de 2022, se eu não me engano. Exato. Novembro de 2022. A primeira versão. E aí depois, em janeiro de 2023, a Microsoft foi lá e investiu 10 bilhões de dólares. A partir dali, eu falava de inteligência artificial, a audiência começava a aumentar, virou assunto que eu até chamo assunto de boteco, porque todo mundo querendo entender o que é a inteligência artificial. Tem gente com medo da inteligência artificial porque acha que vai atingir o seu emprego. Virou um assunto global, não é, Diego? Virou, acho que de fato, mas é como eu falei, a inteligência artificial no mundo dos negócios, principalmente as grandes corporações que acabavam gerando um grande volume de dados, já estava utilizando inteligência artificial nos seus negócios. Para você que é de tecnologia, não é nada novo, então. Não, acho que qual é a grande diferença?
os Large Language Models, tornar ela acessível em linguagem corriqueira no nosso dia a dia, acessível na mão. Ou seja, o que antes era necessário, eu tenho um engenheiro de dados, tenho uma equipe, um cientista de dados para extrair valor. Hoje você consegue, em linguagem natural, no seu teclado, extrair valor, interagir sobre temas, ter acesso a informações a um ambiente, basicamente a qualquer assunto disponível online. Então, realmente, não tem dúvida por que esse assunto se tornou assunto do momento faz alguns anos. E é uma tecnologia realmente transformadora. Assim, a gente tem uma convicção de que a tecnologia, a inteligência artificial, não é uma onda, não é um modismo, é uma tecnologia muito poderosa que vai transformar a forma pela qual a gente interage com os dados, que a gente trabalha. Então, a gente está só no começo da jornada de transformação. Né? Agora, a gente acompanha tudo o que a inteligência artificial envolve empresas, esses investimentos bilionários que, sobretudo, as gigantes de tecnologia têm feito, compras de empresas, investimentos, né? Eu falei do investimento da Microsoft de 10 bilhões, isso início de 2023, 10 bilhões não era nada perto do que veio logo em seguida, é um assunto que envolve inclusive nações querendo liderar essa corrida de ouro. E aí eu volto a essa minha primeira questão. Eu quero até uma opinião, pode ser como presidente da Dell ou mesmo uma opinião pessoal, de como o Brasil pode aproveitar de alguma forma esse frenesi global em torno da AI. Vamos lá, acho que temos um caminho. Primeiro, acho que o Brasil tem uma longa trajetória de adoção de novas tecnologias. Quando a gente fala indo lá atrás, os primeiros home banking, os primeiros bancos a serem automatizados, a experiência do home banking. Hoje o Brasil é um dos principais mercados das redes sociais, ou seja, o Brasil é o segundo ou terceiro maior número de usuários. Então, aderência, adoção a novas tecnologias é alguma coisa que no Brasil vai bem. E eu acho que a tecnologia no Brasil tem um aspecto ainda mais importante, Bruno. O Brasil é um país grande, complexo, com infraestrutura limitada. E a tecnologia pode ser algo para a gente passar desses obstáculos da infraestrutura limitada, de portos, de locomoção. Então, acho que assim, ele tem um apelo muito grande. Então, acho que a gente tem, assim, o público tem uma aderência grande. Por exemplo, WhatsApps, linhas de celulares, a gente tem mostrado uma adoção muito grande. E na medida que as pessoas vão utilizando e entendendo, eu acho que vai ficar mais fácil para as empresas começarem a adotar em maior escala soluções embutindo inteligência artificial para os seus clientes. Porque no final do dia é isso, ou seja, como eu me utilizo da inteligência artificial para melhorar a experiência do meu cliente, do meu funcionário, do meu usuário. É isso que vai nos possibilitar melhorar a qualidade de tomada de decisão, tempo de resposta, a qualidade de atendimento. O que ela possibilita são inúmeras. E o Brasil está bem posicionado. Está bem posicionado? É isso que eu ia perguntar para você. Temos uma boa aderência à utilização de tecnologia. Eu acredito muito, ou seja, a gente tem visto, mesmo acompanhando a evolução do mercado, a gente acompanha os mercados por todos os segmentos. A gente vê, por exemplo, o mercado que a gente tem uma proximidade muito grande, líder no atendimento desse segmento, que é o mercado de pequenas e médias empresas. A curiosidade, o engajamento que esse mercado tem com novas tecnologias é impressionante. Qual que é o tamanho da Dell no Brasil, Diego? Hoje no Brasil a gente tem algo como 4.500 funcionários. Temos uma fábrica, como você mesmo mencionou, aqui em Hortolândia, no interior de São Paulo. Essa fábrica tem outro aspecto interessante, ela produz mais de 90% do que a gente vende no Brasil é produzido em Hortolândia. Então a gente tem um índice, uma adoção de produtos nacionalizados muito, muito grande. Então acho que esse é um ponto bem importante. A gente tem unidades aqui em São Paulo, óbvio. A nossa principal operação é em Porto Alegre, foi onde a gente começou nisso. A nossa operação foi no Rio Grande do Sul, continua sendo a principal operação nossa com o maior número de funcionários. É onde a gente tem uma unidade que a gente chama da operação de Dell Digital, que a gente desenvolve soluções para Dell no mundo inteiro, tá? O time são mais de 1.500 desenvolvedores
desenvolvendo soluções para a Dell global. Não é para o Brasil só, ou seja, o Brasil se tornou um polo de desenvolvimento de tecnologia através dessa unidade também. Então, é uma operação muito grande, como eu te falei, líder em todas as áreas de negócio que a gente atua. Esse polo de inovação, você chama de polo de inovação mesmo? É um centro de inovação. Um centro de inovação. Começou quando? Mais ou menos assim. Faz tempo? 2000, eu diria que assim, 2006, 2007 a gente começou os primeiros movimentos. Uma universidade, a PUC do Rio Grande do Sul, começou a desenvolver um polo que eles chamaram de Tecnopuc. A Dell foi a primeira operação a se instalar no Tecnopuc que a gente desenvolveu. Era um polo dedicado, ou seja, era uma unidade dedicada a desenvolver soluções para a Dell global. Ela, assim, praticamente é desacoplada da operação do dia a dia comercial nosso, desenvolvendo soluções. Talvez podia ser uma melhoria numa aplicação no Japão, um desenvolvimento de uma solução para a Austrália. Era desenvolvimento global e por uma questão que a gente consiga aproveitar a qualidade da mão de obra que a gente encontrou no Rio Grande do Sul. Então, ou seja, nós tínhamos talentos, uma capacidade, uma aderência desse time dentro da nossa comunidade global. Então, a gente foi expandindo essa operação e hoje ela não é a maior, mas eu diria que talvez ela é uma das mais inovadoras que a gente tem globalmente e tem recebido investimentos de forma muito consistente. E o que tem vindo de grandes inovações em tempos recentes, esse ano, por exemplo, desse centro de inovação de vocês? A Dell, ela tem não só, nosso posicionamento não é só utilizar a AI no momento que a gente vai oferecer soluções para os nossos clientes. A gente tem buscado investir muito na utilização de AI dentro da nossa operação. E esse centro tem ajudado no desenvolvimento de como a gente se beneficia dessa tecnologia para a nossa operação. Então, globalmente, a gente desenvolveu uma série de casos de uso. A gente ranqueou quais os que fariam mais sentido, prioridades, e esse time participa do desenvolvimento de como utilizar. Uma das ações desse time é participar de como a gente vai utilizar AI para o benefício da nossa operação. Então, a gente não está só vendendo, a gente está utilizando AI para o nosso negócio. E como é que funciona? São quantas pessoas trabalhando aí? Tem muito engenheiro? Como é que é a operação desse centro? São aproximadamente 1.200, 1.300 pessoas, algo como esse número, não tem número exato agora. É um grupo multidisciplinar dividido em projetos. Então, ou seja, um grupo pode estar trabalhando numa demanda local, outro grupo pode estar trabalhando numa operação em outro país. Então, assim, são grupos multidisciplinares atendendo os projetos simultâneos no mundo inteiro. Então, não é um projeto específico, são vários grupos globais que trabalham coordenados de acordo com a sua competência em um projeto específico, tá? Então, é como se fosse uma fábrica de software dentro da Dell ali. Sensacional. Olha só, vocês vão produzir aqui no Brasil um novo portfólio de notebooks. Exato. Aí eu pergunto, como estão os computadores hoje e como serão esse ano que vem, os computadores com inteligência artificial acopladas? Como serão? Vamos lá, essa é uma excelente pergunta. É um excelente ponto, na verdade. A gente está passando, sim, por um processo de transformação no nosso portfólio de PCs. Quando a gente fala PCs, são os notebooks e os desktops, que são os equipamentos de mesa. É uma evolução do portfólio que passa desde a própria nomenclatura, ou seja, antes utilizávamos vários produtos, tinham nome. O nosso colega aqui falou que ele usava o Inspiron, tem outro que falava o Latitude, outro o G15, a gente está simplificando. Não, nossa equipe é impressionante, né? É fã da sua marca. A aderência de Dell muito grande, boas escolhas. Então, cada um usando. A gente está simplificando. Hoje, todos os equipamentos passam a ter o Dell como nome e a gente vai
dividir, depois categorizar por tipo de uso profissional, pessoal, de alta Mas performance. todos com inteligência artificial acopladas, ou não? Não todos, Tá. uma boa parte do portfólio a gente tá. vai falar. Então, esse processo de simplificação, porque assim, qual é o grande dilema? Como é o computador com inteligência artificial acoplada? Essa é a grande questão. Integrada, na verdade. Integrada, exatamente. A gente já vai Como chegar- é o computador com inteligência artificial integrada? A gente já vai chegar lá, mas porque hoje, assim, quando você vai escolher seu equipamento para uso pessoal, é muito difícil você identificar sua característica de uso com as especificações, números, códigos, siglas. Então, a associação, a gente procurou mudar a nomenclatura para ter uma similaridade maior com o tipo de uso de cada pessoa, seja profissional, pessoal, de performance. Então, a gente simplificou os nomes. Está trazendo mais disponibilidade, ou seja, opções de tipos de processamento, e aí entra o que a gente está falando da inteligência artificial. Então, uma boa parte do nosso portfólio vai ter, sim, inteligência artificial embutida. E o que é ter inteligência artificial embutida? Então, para simplificar um pouquinho aqui, eu não quero tornar técnico demais a nossa conversa, a gente conhece o equipamento, ou seja, eu vou falar termos mais simples, o processador, que é o que a gente conhece, Intel, AMD, a gente já está acostumado, tem a placa de vídeo, e agora se criou o conceito da NPU, que é uma unidade, um microprocessador que foca em inteligência de dados, ele tem um tipo de processamento diferente, que tem uma capacidade de processar dados em uma velocidade muito maior. Esses novos computadores com inteligência artificial, eles têm isto. Bom, mas o que isso significa? Que benefício eu tenho na prática, como usuário? Como usuário, exato. Vamos lá, hoje a gente está acostumado, nós como usuários, a gente está acostumado a acessar, vamos falar do ChatGPT, vamos usar ele por exemplo. A gente entra com os dados, faz as perguntas que quer, extrai as informações que a gente quer, utilizando os dados públicos disponíveis. Mas vamos supor, Bruno, você tem o histórico das nossas conversas, todas, ao longo de anos, e você quer retomar... E-mail, WhatsApp... As trocas estão todas registradas no teu computador. E você quer retomar diz assim, o que eu conversei com o Diego, eu quero dar sequência na mesma linha. Sim. Você não precisa disponibilizar seus dados públicos num ChatGPT que eles vão ficar acessíveis. Você vai utilizar os dados que estão no seu computador e dizer, eu quero... Quais são os temas que eu conversei com o Diego nos últimos anos, para eu ver o que andou, o que não andou. Eu quero dar sequência na entrevista. Ele vai usar o mesmo conceito que a gente tem num ChatGPT, no modelo desse de large language models, usando os dados que você tem no seu computador, sem precisar estar conectado, sem precisar expor os seus dados num ambiente aberto. Sim. Então, ou seja, você faz uma pergunta, projeção sobre as minhas finanças pessoais que estão ali dentro. Isso é um dado que eu não quero que todos tenham, mas eu quero uma projeção, dado meus gastos, receita, quando eu preciso economizar mais, para trocar de apartamento. Ou seja, ele começa a elaborar dados, elaborar soluções com os dados que estão ali de uma forma segura, sem precisar estar conectado. É esse tipo de capacidade... Não, essa é só uma das funções que você está... Que eu estou... Sem falar nos ganhos colaterais que isso tem também, ou seja, como a NPU não compete com o processador, então você tem um equipamento mais eficiente, a bateria dura mais. Tá. Então esse é um ganho muito importante que os equipamentos têm. E como você falou em uma resposta anterior, estamos só no começo. Estamos só no começo. Porque vem coisa por aí. Vem coisa. Um outro ponto que a gente comentou, eu falei também na nossa conversa anterior, conectividade. Eu tenho, desde que eu adotei um computador com 5G embutido, eu só abro ele e estou conectado em qualquer lugar. Ponto. Agora, é bom você entrar no assunto de 5G mesmo, porque hoje a gente fala, se deixar, a gente fica falando de inteligência artificial em todos os programas, aqui no Show Business, no Business também dos sábados, a gente só fala de inteligência artificial. Você falou de 5G. Como anda o 5G, afinal, no Brasil? Bom, a gente tem visto bastante investimento, né, na infraestrutura. Eu não sou um especialista em telecomunicações,
Eu só sou entusiasta, gosto de ver, ou seja, tenho conectividade em todos os meus equipamentos e estou muito satisfeito de utilizar meu Latitude 9450 com 5G embutido conectado onde eu estiver. Então eu viajo o Brasil afora e sempre consegui me conectar, nunca tive problema. Assim, em relação à cobertura, eu não sou especialista em telecom para te dizer. Meus amigos da Claro, da Vivo vão conseguir nos ajudar com isso, mas... Olha, entendi. Agora, deixa eu trazer para a realidade econômica brasileira. Como é que o setor de tecnologia todo tem sido impactado com o cenário econômico brasileiro, especialmente com uma taxa de juros a 15% ao ano? Essa é uma pergunta bem importante. Não tem dúvida nenhuma que taxas de juros no patamares que estão hoje, elas acabam postergando, adiando investimentos pelo custo do capital. Mas, por outro lado, Bruno, quando a gente fala eu falo com o meu time que a tecnologia, quando fala de contexto econômico, eu falo entendo, mas a gente precisa também ter a visão de que quando o mercado está crescendo, todo mundo vai precisar de tecnologia para crescer, expandir, aumentar as pessoas, aumentar a infraestrutura. Quando tem um mercado mais difícil, todo mundo vai precisar de tecnologia, por quê? Desde ser mais eficiente, otimizar, reduzir custos, ganho de escala, ou seja, a tecnologia tem esse poder. Até mesmo, por exemplo, quando tem um momento de dificuldade econômica, são dados provados, o índice de ataques cibernéticos aumenta. Vai precisar de mais proteção. Então eu brinco assim, o mercado está ruim, vai precisar de tecnologia. Se o mercado está bom, também vai precisar de tecnologia. Então nós como fornecedores, a gente tem que estar preparado para atender a demanda do mercado. E essa que foi uma característica importante aqui nessa jornada de 25 anos nossa no Brasil. Não foram poucas as crises que a gente enfrentou. E você olha a nossa trajetória de crescimento muito consistente, mesmo nos períodos de baixa. Uma retração aqui, outra ali, segura aqui, prioriza investimentos, mas a gente conseguiu continuar expandindo exatamente pela nossa postura, nosso posicionamento de a gente aqui tem que ajudar os clientes a utilizar a nossa tecnologia, não importa o cenário que eles estão enfrentando lá fora.